Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner Gondim e no vídeo de hoje eu vou tratar com vocês sobre uma temática que tem gerado discussões no meio jurídico e político. É possível se admitir a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal por mais um mandato subsequente? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder para vocês no vídeo de hoje. Antes, só não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Roda a vinheta, produção! Em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer algumas bases importantes. O poder legislativo brasileiro é chamado de bicameral. Isso porque ele tem duas casas importantes que funcionam no processo de elaboração e de revisão, respectivamente, de todas as leis que tramitam no nosso país. Essas duas casas são representadas de um lado pela Câmara dos Deputados, do outro lado pelo Senado Federal. De forma muito simples e muito rápida, a Câmara dos Deputados significa basicamente a representação do povo de forma direta, até mesmo porque o número de deputados federais de cada estado, ou eleitos por cada estado, depende da quantidade populacional daquele estado. Diferentemente, os senadores são escolhidos nos respectivos estados a partir de um número fixo e pré-determinado pela Constituição. São 3 senadores por cada estado, independentemente da quantidade habitacional daquele estado. E, consequentemente, os senadores, eles representam, ainda que o povo, mas de forma direta, eles representam os interesses dos estados-membros. Por que eu estou fazendo essa apresentação introdutória? Porque se tem discutido nos últimos dias a possibilidade de que os presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia, e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, se discute sobre a possibilidade deles serem reconduzidos e reeleitos nas condições de presidente e vice-presidente das suas respectivas casas parlamentares. Essas casas parlamentares, elas são no início da legislatura, ou seja, no momento em que eles assumem o mandato. Isso acontece no primeiro dia do segundo mês do ano subsequente ao mês da eleição, então dia 1º de fevereiro, e aí eles fazem uma eleição das chamadas mesas diretoras e, consequentemente, a função de presidente da Câmara dos Deputados e de presidência do Senado, que, segundo a Constituição, mas principalmente os regimentos internos das respectivas casas parlamentares, vão trazer importantes funções para os respectivos presidentes, principalmente a função de determinar qual vai ser a pauta de discussão do Congresso de cada casa respectiva na sessão legislativa. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que uma legislatura equivale em regra a 4 anos, no caso dos deputados federais, e em regra a 8 anos, no caso dos senadores. Isso porque o mandato de um deputado federal é de 4 anos e o mandato de um senador é de 8 anos. Enquanto o deputado federal ele é eleito a cada 4 anos, no caso do Senado Federal existe uma rotatividade. A cada 4 anos nós elegemos 1/3 de senadores, a cada 4 anos nós elegemos os outros 2/3. É por isso que nas eleições gerais, nós temos, ora, um senador a ser escolhido por cada estado, ora, 2 senadores a serem escolhidos por cada estado. Bom, nesse caso específico, ao assumir os mandatos no ano de 2018, os então deputado e senador Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, eles foram eleitos respectivamente para presidente da Câmara dos Deputados e para a presidência do Senado Federal. Com o fim dos mandatos agora em 2020, começou uma nova articulação no Congresso Nacional para se discutir a possibilidade destes parlamentares permanecerem no cargo por mais uma eleição. Daí vem a discussão que se tem. Por quê? Porque o artigo 57 da Constituição Federal, ao tratar sobre a respectiva escolha das mesas diretoras e da presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, esse artigo 57 ele é muito claro ao dizer que só se admitirá
uma eleição por um biênio, ou seja, o exercício do mandato pelo prazo exclusivo de 2 anos, não se admitir numa reeleição para um mandato subsequente. Ou seja, eu posso permanecer por 2 anos, aí eu preciso ter um intervalo mínimo aí de 2 anos, para só depois tentar novamente alcançar a presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O objetivo do poder constituinte é muito claro, é evitar a perpetuação do poder e permitir, inclusive, que o governo, na figura do chefe do executivo, tenha a possibilidade de dialogar com novas lideranças, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. E isso é muito claro, porque a nossa Constituição traz a fórmula dos freios e contrapesos. Então, embora o presidente da República defina os seus planos e metas de governo, ele depende do poder legislativo para aprovar ou não as propostas e os planos de governo que ele apresenta. Um presidente da República sem o apoio do legislativo, ele fica ingovernável. Então é por isso que a nossa Constituição estabeleceu como regra obrigatória que a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal só pode ser exercida por 2 anos, não se admitindo um mandato subsequente. O problema é que existe uma articulação interna, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, para se admitir a prorrogação desses mandatos. Em função dessa discussão, o PTB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a possibilidade de se admitir essa prorrogação. Segundo o PTB, a prorrogação seria inconstitucional em função da previsão contida no artigo 57 da Constituição. E aí fica a dúvida. Essa prorrogação é constitucional ou inconstitucional? O que vocês acham? Bom, na minha humilde e simples visão, eventual prorrogação do mandato nas presidências seria flagrantemente inconstitucional. E vejam, é óbvio que na atualidade o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição, ele tem a possibilidade de dar interpretações mais atuais, mais contemporâneas da Constituição para adequá-la ao momento atual da sociedade. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque esse poder conferido ao Supremo Tribunal Federal é um poder de interpretação, de adequação e de modernização da Constituição, por assim dizer. Mas o Supremo Tribunal Federal não pode se assenhorar do sentido da Constituição. Nesse caso, me parece não ter qualquer abertura semântica para se interpretar diversamente do que a Constituição estabelece. E daí vem uma grande discussão de hermenêutica jurídica, de interpretação jurídica, que na minha visão, o texto constitucional é sempre o limite da interpretação. Eu posso ultrapassar o sentido do texto, mas eu não posso fugir do próprio texto. Isso quem diz muito claramente é o Humberto Eco. Inclusive, em breve, aguardem, estarei lançando o meu novo livro que fala exatamente sobre os limites da interpretação judicial pelo Supremo Tribunal Federal em função de uma hermenêutica que eu chamo de hermenêutica filosófica dialógica. Mas a questão aqui, para mim, é muito simples. A Constituição veda expressamente essa recondução subsequente. Então, nada impede que daqui a 4 anos, passados 2 anos, se eles forem reeleitos, que eles possam novamente tentar a presidência da Câmara e do Senado. Mas agora, pela regra constitucional, se o STF der uma decisão diversa nesse sentido, na minha visão, essa decisão vai ser claramente em arrepio ao comando constitucional e, portanto, inconstitucional. E aí, o que vocês acham sobre a temática? Comenta aí no vídeo, compartilha e, como sempre, agradeço a presença de todos vocês. Para finalizar, só vou fazer um pedido de desculpas, porque eu tinha prometido vídeos novos toda semana, mas infelizmente, em função de múltiplas tarefas e compromissos, eu não tenho conseguido cumprir esse compromisso. Mas prometo que vou tentar ser um pouco mais assíduo. Grande abraço, espero vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!